Olá pessoal, faz tempo que eu não trago um vídeo para vocês, mas vamos continuar as análises desse texto querido que estamos realizando, que é muito importante, muito necessário. No capítulo sobre vampirismo tem um fato ali bem legal. O mentor está falando com André que o plano espiritual sempre está auxiliando os seres humanos. Até mesmo na restituição de seu patrimônio, nesse caso ele cita a própria natureza, né? Ele diz que eles ajudam nesse processo de renovação do meio ambiente, né? De restauração mesmo. Mas ajudar não quer dizer que eles vão fazer milagre por nós, né, galerinha? Eles têm a nossa parte ali, mas eles vão ajudando nos processos. E estão sempre ali causando influenciações na sociedade para que a sociedade se desenvolva ali de modo a também criar recursos para ajudar o ser humano a ajudar o próprio ser humano. Então, muitas vezes eles estão inspirando e influenciando cientistas nas descobertas, por exemplo, de ações de medicamentos e de procedimentos que vão melhorar a vida dos seres humanos, curar, libertar ou amenizar determinados estados. Então, os espíritos estão sempre lá ajudando, seja ali materialmente, seja ali também uma ação mais na ciência, né, e etc. Mas sempre respeitando aquele limite do livre-arbítrio, do que é da nossa parte, né, de desenvolver, dentro dos parâmetros permitidos por eles, eles estão, né, realizando ali as influenciações para nos ajudar. Agora, em uma relação maior com o vampirismo, ele está dizendo que quando a gente morre, né, para a gente conseguir se despojar daquele material mais físico, mais denso, relativo à Terra, tudo vai depender ali de como que está a nossa mente, a nossa vibração. Então, se a gente está num estado ali de elevação, que a gente está conseguindo ter valores e raciocínios que visam a fraternidade, a caridade, o ajudar o outro, a gente consegue se despojar melhor desses fluidos grosseiros que eles chamam. Porém, se a gente não desencarnou nessas condições, é um pouco mais difícil, né? Pensando num contexto em que dependa apenas do indivíduo, né? Existe muitos casos em que várias pessoas ao desencarnar são assistenciadas por espíritos que os ajudam nessa transposição, mas pensando ali numa situação que dependa só do indivíduo. Para ele, se ele não chegou num grau ali de elevação, de acordo com o que ele construiu na vida, é mais difícil se libertar desses despojos grosseiros, dessas energias mais densas. É difícil elevar, transpor ali um umbral envolto na Terra e elevar e subir a níveis mais altos, subir até uma colônia ou algo assim. Devido a essa dificuldade, o que acontece? Se o espírito ali não consegue subir, tá meio preso, tá ainda meio envolto nessas energias grosseiras, ele vai buscar as viciações que ele ainda tinha e mantinha na Terra. Então, ele vai procurar pessoas que estejam produzindo um magnetismo relativo a essas viciações ou certas vivências, para que ele possa extrair delas esse alimento que mantém ali um ciclo de funcionamento nele, de prazer e de energia, de satisfação. Porque, querendo ou não, a gente sabe que para o espírito, ele precisa de uma fonte ali de energia também para estar se alimentando. Quando vem espíritos das colônias, se eles não estão em um grau mais elevado, eles ficam bastante cansados, eles ficam bastante exaustos, porque precisam de uma fonte ali de alimentação, se eles não têm essa capacidade de conexão mais rápida, mais forte, que ultrapassa ali certos níveis, né? Ou até mesmo de sintonização com forças positivas do ambiente, da região, enfim, né? Então, esse espírito ali,
preso nesses despojos grosseiros. Ele precisa se alimentar, se manter naquele vício, naquele funcionamento, né? Então, por exemplo, se era uma pessoa que discutia muito, buscava muito brigar com tudo e com todos, esse espírito ele vai se aproximar de pessoas que estejam realizando isso ou que sejam muito propensas a isso e vai ali estar estimulando discussões e brigas para ele se alimentar do magnetismo que a pessoa produz quando está nesse estado. E isso mantém o funcionamento dele. A pessoa encarnada mantém ali na vibração que ela está, porque ela não tá querendo sair daquilo, né? Vamos pensar nessa circunstância. E o vampirismo ali, o vampiro espiritual também vai se entrando nesse ciclo de alimentação. Então é uma coisa bem complexa, mas vai nesse sentido. E só para frisar, eles usam como uma descrição que esses vampiros vivem numa condição parasitária. Eles realmente são como parasitas que se alimentam da força vital e dessas produções magnéticas produzidas pelos encarnados. Em uns parágrafos posteriores, eles vão especificando melhor a situação. Eles vão dizendo que esses espíritos vampiros, eles tiveram uma vida muito mais animalesca. E o que podemos hipotetizar com essa afirmação? O que animalesco seria? Bom, aquelas coisas relacionadas aos prazeres do corpo e também a respostas instintivas. Então, temos os prazeres do sexo, da alimentação e também nas respostas instintivas da agressividade, do ataque, do próprio egoísmo e tanto é que eles falam que são indivíduos que viveram num particularismo, não desenvolveram uma vibração positiva em relativo ao amor, parcimônia, equilíbrio, sentimento de grupo e essas coisas. São pessoas muito voltadas para esse âmbito do próprio eu e da satisfação das necessidades desse próprio eu, independente, né, dali das circunstâncias que eles possam estar prejudicando. E eles também estavam falando no capítulo que como muitos desses vampiros espirituais, eles retornam para o seio doméstico, onde eles cultivaram essas coisas, onde eles influenciaram ali o seu âmbito para obter aquilo que eles estavam buscando. Então, muitas vezes a gente tem que pensar, quando uma pessoa na nossa família falece e tinha talvez um perfil desse, a gente tem que pensar na necessidade de se proteger espiritualmente, fazendo orações, pedindo proteção, pedindo para que as milícias intervenham e esclareçam, porque do contrário eles vão fazer força ali de uma pressão espiritual para que os indivíduos remanescentes ali daquele seio familiar produzam aquilo que ele precisa para se alimentar e manter ali o ciclo de viciações dele, né? E outra coisa, né? As pessoas que estão vivendo, né, uma vida nesse estilo de viciações, de particularismo, uma vivência mais animalesca, produzindo energias mais densas, elas criam formas, pensamentos. Se vocês viram meus vídeos anteriores, você sabe. Então, se tem uma viciação na alimentação, ela vai criar formas, pensamentos, que são condensados vivos, carregando intenção, carregando força. Então, lembra que, por exemplo, tinha um caso de uma mulher que ela tinha uma alimentação viciosa, comia muitas gorduras, queijos e carnes e se ensopava de comida, e ela ia para o centro depois tentar um trabalho espiritual. Pois então, justamente essas larvas que são um condensado de magnetismo, um magnetismo com pensamento, com intenção, lembrem-se, o magnetismo, ele é o carro, o condutor do pensamento. Então, se aquelas formas, pensamentos vivendo dentro de nós, se alimentando da nossa força vital, se alimentando dos nossos recursos pessoais, está lá sendo criada, é dali que o espírito
espírito vampiresco vai se alimentar? Ele vai pegar daqueles pontos fracos, daquelas aberturas, aquele condensado de magnetismo, de viciação de força material densa e negativa e mais animalesca, que ele vai se aproveitar para se alimentar. Olha só como a ciência espiritual vai muito além do que a gente imaginava, tem todo um funcionamento. Continuando do vídeo anterior, ainda no capítulo sobre vampirismo, né? A gente estava falando sobre as larvas, formas pensamento, as larvas espirituais e como os vampiros espirituais se alimentam dela. Então, o espírito, como que ele vai se alimentar disso? Ele simplesmente precisa estar agarrado ali ao encarnado que tem essas larvas e, vou até ler a frase, e sugar-lhes a substância vital. Simples assim. Se ele está conectado a esse indivíduo encarnado, porque lembra, gente, tudo é sintonia e conexão. Se ele conseguiu se conectar pelo fato de eles estarem na mesma vibração viciosa, na mesma vibração animalesca, ele simplesmente põe uma mãozinha ali no estômago, põe uma mãozinha ali no ombro da pessoa e suga através desse ponto fraco que são as larvas. Ele não necessariamente precisa colocar a mão, né, para influenciar, mas se eles já estiverem extremamente ali conectados, basta ele fazer esse processo de sugar mesmo. É que normalmente, pelas leituras que eu faço, eles influenciam ali naqueles centros de força para causar uma maior influenciação mesmo. Os centros de força ali são os maiores pontos de ataque. Então, eles basta sugar a força vital, porque eles já estão conectados, não tem uma proteção, uma barreira que defenda o encarnado desse fato, dessa ação. É a conexão estabelecida que permite, né? É complicado, é um pouco assustador até. No parágrafo seguinte, o mentor dá um puxão de orelha ali no André e traz uma análise que é essencial de fazermos. Ele fala, olha, você está tão impressionado com essa questão do vampirismo e das larvas espirituais, mas o que é que a gente faz com os animais na Terra? Não são justamente os porcos alimentados até ficarem obesos para usarem de suas carnes e comerem? Os gansos, eles não são alimentados de modo que o seu fígado engorde de uma maneira exorbitante, eles conseguirem obter caldos e pastas a partir disso? Então, o que é que nós fazemos já na Terra? A gente pratica isso. A gente se alimenta muitas vezes de uma maneira parasitária ali, causando mal a essas criaturas, de modo a usufruir daquilo que desejamos para nossas viciações, porque não tem nem a ver com necessidade, né? Porque, como já disse no meu vídeo sobre o Evangelho dos Animais, a gente tem uma necessidade ali nutricional, mas para alimentação do necessário. Agora, aquelas extravagâncias, tudo que vai além simplesmente pelo desejo dessa alimentação excessiva, mais voltada para os prazeres, vai caminhando para um lado desnecessário para a nossa própria manutenção da vida, nossa maior lei, que é a manutenção da nossa própria vida, né? Então, a gente já realiza isso na sociedade, infelizmente. Então, por que se surpreender com esses fatos no plano espiritual? E outra coisa que eu achei muito importante, mas isso é mais uma análise minha, tudo num sentido de meio ambiente, de funcionamento, de cadeias e da teia alimentar, eu quero dizer da teia alimentar, né? Tudo tem um equilíbrio, tudo tem um funcionamento, até mesmo no plano espiritual, ou seja, a criatura menor sempre servindo de alimento para a criatura maior. E me parece muito comum até esse nível parasitário ali do vampirismo se aproveitando do próprio parasita que o que o outro espírito, o encarnado, na verdade, criou para si mesmo. Então, tudo tem um funcionamento e um equilíbrio até mesmo dentro do desequilíbrio. Um serve de alimento para o outro, funcionando a cadeia alimentar ali, fazendo com que ela continue acontecendo. Então, até mesmo dentro do desequilíbrio tem equilíbrio. Deus é realmente a maior coisa
a coisa mais poderosa de todas, porque até mesmo nisso a gente encontra equilíbrio e função. Mas isso não quer dizer que não é para se manter nesse estado, mas que até esse estado apresenta algum tipo de função ali. Muito, muito impressionante. Eles continuam enfatizando essa questão dos animais e em como muitas vezes a gente vai extraindo além da conta dos animais, como por exemplo das vacas. A nossa indústria dos laticínios vai se expandindo nas diversidades que podem ser realizadas com laticínio, e as vacas vão produzindo cada vez mais leite, o quanto isso também é problemático para elas, é exaustivo para elas. Então, em todas as cadeias assim, alimentares, mesmo quando se usa da carne ou se usa de um recurso que o animal produz, o quanto a gente extrai toda aquela vitalidade ali e não pensa em como isso afeta o animal. E eles falam que hoje em dia a gente tem recursos para substituições, temos recursos para modificar esse quadro, que no passado a gente pode pensar que não existia conhecimento científico sobre isso, não existia conhecimento social, entendimento sobre como a gente afetava os animais nesse sentido de mercado, exploração. E hoje a gente tem esses conhecimentos e que a gente pode começar fazendo substituições, a gente pode começar diminuindo alimentações excessivas e comendo o necessário, nutricional, e também trocar certos recursos ali que impactem menos os animais. E eles falam que no futuro a gente vai ter um tratamento para com os animais como também um ambiente sagrado, vai ser para a gente como um lugar mesmo sagrado para se preservar, proteger, guardar, cuidar e não explorar, matar e causar os diversos tipos de malefícios que a gente causa a eles, né? Isso é um fato importante. Bom, aí a gente pensa, acabou o puxão de orelha, né? Não, gente, não acabou. O mentor diz que em todos os setores da criação existe o funcionamento de o maior assistenciar o menor. Então, no plano espiritual, é sempre um espírito mais elevado assistenciando os menos elevados. Isso faz parte do funcionamento da criação. E aí, o que a gente pensa em relação ao que estamos fazendo com os animais? Estamos realmente cumprindo aí essa determinação de assistenciá-los como seres mais inteligentes, mais capazes de prestar apoio e recursos? Estamos realmente cumprindo essa função ou estamos tratando da nossa posição superior em relação a eles de forma cruel, às vezes, em alguns casos, sádica e etc., né? E ele ainda diz que o ser, para a gente pensar sobre o quanto esses seres esperam de nós, esse local de assistência e compreensão, e a gente não fornece, o quanto deve ser sofrido para eles em seus sofrimentos dentro do contexto deles, da capacidade de raciocínio deles, esperar uma assistência e receberem esse tratamento completamente abusivo nosso perante eles. Além disso, o puxão de orelha continua e vocês vão levar esse puxão de orelha assim como eu levei até o final. Eles falam que os animais selvagens, né, eles fogem imediatamente ali, às vezes ao contato do homem, ou outros atacam o próprio homem, né, e somente aqueles mais de ambiente doméstico, como por exemplo também os animais que vivem nas nossas casas, mas também os que são cultivados ali cultivados, acho que não é essa palavra, são criados nas fazendas, que não tem um discernimento mais diferente. Só que eles não conseguem saber até onde vai a nossa crueldade e até onde vai a nossa compreensão. E muitas vezes eles que estão sob nossa influência esperam a compreensão e recebem crueldade. Quantos animais aí, cachorros, gatos, que são abandonados, maltratados
né? Porque por alguma inconveniente que prestou ao homem e eles sofrem com isso sem entender, imagina, eles estão dizendo que eles não compreendem até onde vai a crueldade do homem, até onde vai a sua compreensão, eles não compreendem. Então, é bem complicado. E aqui eu não tô falando uma posição de julgamento, tá, gente? É um puxão de orelha coletivo. Todos nós, em algum momento, já erramos com os animais de alguma forma, em algum nível e em algum grau. Independente de qual forma, nível ou grau que você tem errado, sempre há chance de melhorar, contanto que a gente se coloca numa posição ativa perante essa mudança, né? E o puxão de orelha continua, gente. Eles estão falando que se nós tratamos assim os nossos inferiores, como que a gente espera então assistência dos nossos superiores, dos superiores a nós? Como a gente espera uma assistência correta se nós não realizamos uma assistência adequada aos inferiores a nós? Olha só que reflexão importante. A gente exige dos superiores a assistência que nós queremos e tem que ser aplicado, senão ficamos zangados, mas nós mesmos não assistenciamos os nossos pequeninos com aquilo que a gente já tem capacidade de fazer. Então, é algo para a gente estar pensando. A gente está pedindo assistência, mas não estamos dando nada ali para aqueles que podem ser assistenciados por nós. Então, qual vai ser ali o peso das coisas? Será que aquela assistência que a gente está recebendo é merecida? É conquistada realmente? Então, a gente às vezes tem que sair um pouco da nossa posição ali de privilégio e olhar para as coisas e trazer uma mudança, né? É pra gente pensar, gente, pra gente pensar. Ainda no capítulo sobre vampirismo, vamos continuar refletindo sobre o vídeo anterior, né? O mentor tá explicando para André que dentro das leis ali espirituais, o superior tem que sempre estar amparando o inferior. Isso faz parte da dinâmica das leis. Esse olhar de caridade, de atenção, de cuidado. Aquele que é maior tem que estar sempre exercendo uma função ali de cuidado, de orientação, de instrução, né? Sempre exercendo no sentido de não todos os dias, não é isso? No sentido de você tem que estar cumprindo essa função de algum modo ali na vida. Aí ele complementa que nós, como superiores ali aos animais, no sentido de escala evolutiva, gente, escala evolutiva, a gente está um degrau na frente ali dos animais. A gente passou pela fase animal para depois entrar na fase humana também numa perspectiva espiritual. Nosso espírito, ele saiu do reino animal em algum determinado momento, porque ele estava evoluído o suficiente para adentrar no início do processo do reino humano, e aí prosseguir na evolução. Bom, ele está dizendo que a gente, né, como humano, explora muito a natureza, os recursos, os bichinhos, e está ali meio que descumprindo com essa ação de cuidado e zelo que deveríamos ter, né, como parte das leis que eu expliquei. Mas o mentor pondera, ele fala que assim, né, a gente sabe que não dá para mudar todo um sistema econômico de uma hora para outra. Que a gente, por exemplo, né, nosso comércio alimentício ainda é muito baseado em uma exploração ali dos recursos dos animais, da natureza, às vezes de uma maneira destruindo o solo, outras vezes impondo condições ruins para os animais, e etc, né? Então, eles sabem que não dá para mudar de uma hora para outra, eles entendem isso. E eles também sabem que não dá para mudar o estilo de alimentação do ser humano, que está tanto tempo arraigado, de uma hora para outra, né? Não dá para, de repente, falar, agora todo mundo vai ser vegano. Não dá, é um processo, eles sabem disso, que não é de uma hora para outra. Mas, eles asseveram. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar conformado e parado e não fazer nada. Ele diz, a gente tem que ir construindo, acordando as pessoas para as necessidades de uma mudança, uma renovação, um cuidado melhor e maior com a natureza e com os animais.
A gente sabe, né, que pelo menos no Evangelho tem uma parte que eles falam sobre se alimentar da carne do animal, que não vou lembrar as palavras exatas, mas se vocês podem procurar aqui no meu feed sobre o que está com a imagem da vaquinha, que é sobre o Evangelho dos Animais, que ele fala para alimentar-se da carne o suficiente para manter ali suas forças vitais, suas forças físicas. Ele nunca fala para comer e abusar, para comer em abundância a carne. Ele fala ali para comer ali o suficiente para suas forças físicas. Então, que isso já possa também estar nos dando uma direção, um direcionamento. Se eu vejo que eu estou abusando da alimentação carnívora, que muitos animais ali estão subsidiando minha alimentação e às vezes eu não precisava daquilo tudo, eu poderia ter uma dieta mais equilibrada, comer apenas o suficiente, o necessário, nutricionalmente falando, então eu já posso fazer essa mudança, não preciso deixar de ser carnívoro, mas eu tenho de ter a carne na alimentação, né? Mas eu posso fazer essa modificação, eu não preciso me tornar vegetariano se eu não consigo e não quero, mas ao menos eu posso fazer essa diminuição, essa transformação. E o mesmo para o solo, se a gente está comprando alimentos de empresas ou corporativas, ou seja o que for, que a gente vê que não tem um respeito ao solo, ao cultivo, às vezes a gente está corroborando ali com o comércio que está tratando do solo de uma maneira negativa, que está acabando com a riqueza do ambiente, né? Então a gente pode fazer essas decisões no micro, mas também está sempre exigindo das lideranças governamentais, das próprias empresas, responsabilidade pelas produções e que elas cada vez mais adentrem num movimento ecológico, de autossustentabilidade, e etc, e etc, e etc. Entendem? Então, alguma coisa sempre dá para fazer, gente. E esse mentor, ele pede que um dia nós consigamos tratar o solo, que cultivemos o solo por amor, e utilizar-se dos animais com espíritos de respeito, educação e entendimento, né? É o que ele fala, que um dia a gente vai chegar nesse ponto, cultivar o solo por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento, colaborando com a gente, não explorando eles, né? As ações deles vão ser colaborativas, mas a gente vai estar respeitando, cuidando, zelando, e a gente não vai estar explorando eles, né? Bom, o último parágrafo desse capítulo, ele se volta novamente para aquele comecinho, né, desses vampiros espirituais que estavam vampirizando os indivíduos presentes naquela reunião espiritual. E o mentor finalizou ali aquela palestra dele para o André, dizendo que se o indivíduo que está sendo vampirizado espiritualmente, ele tivesse disciplina e resolução para a mudança dele, para mudar sua vida, então, sabe, aquela força que a gente fala, não, vamos mudar, vamos fazer diferente, mas vamos manter, e manter aquela força, aquela disciplina, todos os dias tentando mudar a vida, tentando mudar a sua situação, o mentor fala que aí é fácil para se cortar a ligação desse vampirismo. Ali é muito mais fácil de conseguir romper esse vínculo, né? Fala que o plano espiritual vai ajudar também, né? Ele vai estar ali atuando, mas corta-se muito mais rápido, muito mais fácil, consegue-se fazer alguma coisa quando o indivíduo põe essa resolução, põe essa força e põe uma disciplina ali. Claro que a gente sabe que a gente tem altos e baixos, tem dias que a gente vai estar melhor e outros não, mas manter uma disciplina de mudança, de libertação, sabe? Então, quando o indivíduo se coloca desse modo, é muito mais fácil. Mas ele diz que a maioria das pessoas que aí pelo menos saíam daquela reunião, mas a maioria das pessoas que estão nessa situação de vampirismo
se sentem renovadas nessas reuniões espirituais, se sentem inspiradas, sentem, nossa, agora eu vou melhorar, agora eu vou conseguir ficar bem, agora vai dar tudo certo, agora eu tô boa, mas quando você vai ver, saiu daquela reunião, pronto, já voltou para a mesma vibração, para o mesmo ruminar, para a mesma reclamação, para o mesmo estado desequilibrado que estava antes de entrar naquela reunião espiritual. Então a gente pode pensar, por exemplo, né? Ai, nossa, eu fui no passe, tomei muito passe, fiz tratamento espiritual disso, daquilo, os mentores falaram comigo, tananã, mas não ajudou nada. Aí você tem que pensar. Mas eu coloquei uma força de mudança na minha vida, ou toda vez que eu saía do passe, do centro, da casa de bênção, sei lá, o que vocês frequentarem, eu voltava para o mesmo estado de reclamação, medo, desespero, angústia, eu voltava para o mesmo estado de uma vibração mais inferior, ansiosa, angustiada, às vezes também vitimista. Eu voltava, então, se eu voltava ali para abrindo portas para vampirização. E aí, realmente, desse modo, não ocorre nenhuma mudança, vocês não acham? Bom, vamos para o capítulo Influenciação. Aquele grupo de espíritas que estavam lá na reunião espiritual, tentando psicografar, tentando ver se conseguiam manifestar atividades mediúnicas, e que eram pessoas que estavam sendo vampirizadas, saíram da reunião, acabou a reunião, foram para casa. E aí André está os acompanhando. E é muito legal a análise que fazem da atmosfera. Já falei isso no livro do Nosso Lar, mas vou repetir porque isso é muito importante. Ele diz que, o André, que a atmosfera que estava dentro daquela sala, que era muito salutar, leve, que alimentava todos, deixava todos numa vibração legal e positiva, era completamente diferente da atmosfera que estava na rua. Estava escuro, a rua estava iluminada por postes de luz, mas a energia do lado de fora estava denso, estava negativo, estava bem denso de trevas mesmo, assim. Isso é muito importante para a gente saber e pensar, e eu vou reafirmar, disse isso no Nosso Lar e repito, que atmosfera a gente está criando nos ambientes que a gente vive, seja trabalho, seja casa. A gente está corroborando ali com uma atmosfera negativa, ou a gente está criando uma atmosfera positiva que vai alimentar a todos, que vai ser benéfica para todos, que vai fazer bem para todos, só de todos estarem vibrando ali em energias positivas. Nossa vibração, nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas falas criam uma atmosfera no ambiente, corroboram para a criação de uma atmosfera no ambiente. Nunca se esqueçam disso. E André, ele fala a importância da oração nesse processo, a importância da gente estar orando, e mesmo se a gente estiver em um ambiente de trabalho, se a gente não puder orar em voz alta, devido aos códigos e culturas sociais do ambiente, a gente pode orar mentalmente, galerinha, a gente pode mentalizar, a gente pode entrar em sintonia com Deus, mesmo que seja em silêncio. E o André assevera ali, a prece, a meditação elevada, os pensamentos edificantes refundem a atmosfera, purificando-a. Olha só como a gente é responsável pelo nosso ambiente. Às vezes a vida está tomada de tantas dificuldades e coisas negativas e problemas, e aí a gente está num estado que é natural, gente, é natural. A gente está num estado, às vezes, de vitimização, falando, poxa, tudo de errado acontece comigo, só acontece problema. Olha só a atmosfera também que a gente está criando ao nosso redor. A gente está realmente permitindo ali que tudo continue ruim. Se está ruim, que tudo continue ruim, pois a minha atmosfera ali é negativa. Então, o quanto é importante a gente manter um pensamento otimista, uma perseverança, um pensamento elevado, para purificar a nossa atmosfera, purificar. Olha só, gente, que bacana. Eles me acrescentaram mais uma informação aqui no livro, no capítulo seguinte. Ele diz que o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Gente, vocês que me acompanham, quem me acompanha, já sabe que um dos meus grandes focos de estudo é a questão científica do espiritismo.
a atuação ali dos átomos, dos elétrons, dos prótons, que vão definindo muitas coisas aí. E eu fico pensando o quanto, então, essa que ela fala das propriedades elétricas, né? O quanto ali tem a ver com magnetismo e a influenciação magnética no ambiente. Então, para eu me explicar, a gente está conversando aqui nos vídeos sobre a hipótese dos átomos de antimatéria serem átomos espirituais e que eles têm uma influência sobre os átomos físicos, os átomos de matéria. Então, talvez, né, ao manter essa vibração positiva e elevada, os átomos de antimatéria espirituais conseguem influenciar, então, nesses átomos de matéria, causando uma vibração diferente, talvez. Mas, enfim, seja o que for, os pensamentos elevados possuem propriedades elétricas que um dia a gente vai entender completamente, mas que eles já nos afirmam que é capaz de mudar a vibração do ambiente, mudar a atmosfera. E explicando por que a Rua estava tomada de energias negativas, o mentor estava dizendo, olha, André, né, existem materiais psíquicos que as pessoas que estão passando lançam e aí fica no ambiente, bactérias perigosas também lançadas de algum modo, né? Porque ela fala de variada procedência, então pode ser ondas de bactérias espirituais que vocês teriam que estudar outros livros ali do André, porque eu não conseguiria explicar tudo num vídeo só, mas eles já falaram que existem nuvens de bactérias e vírus espirituais ali que ficam como nuvens vagando, sondando ali, flutuando e atingem as pessoas, afetam as pessoas. Resumindo de uma maneira muito grosseira, mas é tipo isso. E aí a maioria dos transeuntes vão lançando, né, com a sua má procedência, ou às vezes com os maus pensamentos, as más vibrações, vão lançando nesses ambientes essas vibrações, esses magnetismos, vão alimentando essas colônias de bactérias, de micróbios, vão criando ali toda uma fauna, uma flora, uma atmosfera negativa. Lembrem-se, pensamento cria forma, pensamento atrai, pensamento é conexão e sintonia. Então, se a gente cria um ambiente positivo, a gente vai atrair isso, vai propiciar isso. Mas no caso, na Rua, não é todo mundo que está bem disposto ali, que nem no nosso lar, um combinado geral, que todo mundo vai se comprometer em manter uma vibração positiva, todo mundo vai se comprometer em manter uma vibração elevada. Na Rua, aqui na Terra, todo mundo é variado, tem uns que estão dispostos a isso e outros não. Então, a atmosfera, obviamente, na Rua não vai ser a mesma coisa de um ambiente controlado, com pouco acesso, ou com um grupo específico ali, né, que às vezes tem o mesmo objetivo ou não. Saibam que você está andando na rua, se você estiver se abrindo ali a pensamentos pessimistas e tristes, às vezes você vai estar se conectando e atraindo depositórios aí de pessoas que, novamente, materiais psíquicos, bactérias de variadas procedências, micro-organismos, tudo isso produzidos de uma maneira espiritual, mas que também afeta de um modo físico. E também como uma atração, né? Os vírus, as bactérias podem estar lá e você pode estar atraindo de algum modo. Não sei especificar, peço desculpas em relação a isso, mas é o que eles dizem. Um dia eles vão nos dar especificações de como isso acontece, mas eles falam que existe isso. Se você estiver numa vibração negativa, você vai se abrir ali também para a influência de bactérias e vírus que vão atuar sobre você, porque elas andam como nuvens e vão ali como uma colônia viva, vai se movimentando e afeta quem estiver no caminho se você não estiver protegido. Basicamente é disso que eu sei até agora. Um dia a gente vai saber detalhes. Para finalizar esse vídeo, o mentor assevera, muitas vezes, tanto espíritas quanto de outras religiões, declaram a maior lealdade e fidelidade no momento da oração, do grupo, da reunião, fala as maiores e mais belas palavras de amor, caridade e compreensão.
Mas basta sair de lá e voltar para a sua vida normal que a pessoa volta às reclamações, ruminações, ao estado de vitimização. Não que a gente não deva reconhecer que às vezes a gente está sendo vítima numa situação ou coisa assim. Ele está falando de se manter numa posição de eu não posso fazer nada, todo mundo me odeia, todo mundo faz mal contra mim, sei lá, e eu estou condenada a essa posição e eu não consigo sair disso. É nesse sentido, gente. Não tem nada a ver com você reconhecer que alguém está me fazendo mal, vou trabalhar para sair dessa situação, para melhorar a minha situação. Não tem nada a ver com isso. É de pessoas que se colocam ali numa posição de incapacidade, de não possibilidade de mudar a sua vida, por se ver como vítima e não querer alterar essa situação, porque é difícil alterar, né? Exige fé, esforço, dedicação, mudança de vida, mudança de hábitos e tudo mais. Não é fácil. Então, é nesse sentido, né? Continuando o vídeo anterior, que o mentor estava dizendo que não são todos que conseguem sair dessas vibrações negativas, não são todos que conseguem sair dessa posição vitimizada, que não é reconhecer como vítima da situação, porque muitas vezes a gente está sendo, mas é uma diferença entre aqueles que reconhecem o que está acontecendo, as violências, os atos e lutam ali com fé e resignação para mudar aquilo e para sair daquela posição, do que aqueles que não querem desempenhar nenhum tipo de esforço, dedicação e fé nas suas próprias vidas para mudar isso e se colocam numa posição de incapacidade, de todos são ruins e eu estou condenado, né? E aí ele finaliza essa ideia dizendo que quando essa pessoa mais vitimista, ela se coloca numa posição ali, né, tá recebendo auxílio, ela até mesmo se irrita, dizendo que é mais fácil para os outros, dizendo que a sua luta é mais áspera, dizendo que os outros são mais sadios e que aqueles que estão vítimas, mas conseguem sair, eles têm muito mais capacidade, eles têm privilégios, ou eles têm, sei lá, o que for. Eles buscam justificar por que eles conseguem, que esses outros são mais favorecidos do que eles, para que eles não desempenhem verdadeiro esforço e dedicação e resignação e transformação para mudar suas vidas. Eles preferem ficar realmente num estado de conformação, ruminação e reclamação, né? Então, aí você pensa, como que aquela pessoa conseguiu sair da posição de vítima? Se esforçou, se dedicou, mudou sua vida, ela mudou os laços, saiu daquele grupo, entrou em outro, mudou perspectivas e ela conseguiu ali ganhar força para ser dona do seu plano de vida. Já e aquele outro, porque não conseguiu? Porque todos são mais favorecidos do que eu não tenho forças, aquele ali tinha isso que eu não tenho, aquele ali conseguiu por causa disso, eu não tive. E aí, mas você fez alguma coisa para mudar? Não, porque eu não tenho forças, eu estou condenada. Essa é a grande diferença que eles querem dizer, resumindo de uma maneira um tanto grosseira, no sentido de simplória demais, porém é nessa linha que eles estão querendo explicar. Bom, mais à frente, mudando um pouco o rumo da conversa, André está seguindo duas pessoas que tinham participado da reunião e se assomou a essas a filhinha, né? Então é uma senhora, o filho dela e a filha também. Esses dois estão sendo vampirizados. Um está sendo vampirizado pelos desequilíbrios do sexo e a outra pela questão do vitimismo, né? Do vitimismo. E olha que legal, a menina, ela já tem uma certa evolução espiritual ali, ela mantém uma vibração legal, tem uma cabeça legal, né? E aí, o mentor que está acompanhando o André, ele usa da menina como uma comunicação para atuar sobre a mãe e o irmão. Olha só que legal, gente. Eles estão andando na rua, eles estão indo até a casa deles. E o mentor, ele está fazendo esse trabalho enquanto eles estão indo. E a menina está numa vibração tão legal que ela está receptiva, está aberta, é um canal favorável para esse tipo de comunicação.
Então, o mentor lá, ele coloca a mão sobre a fronte da menina, ou seja, né, na testa ali, se eu não me engano, né, na testa, e saíam chispas de luz, eu imagino que eram os átomos ali e o magnetismo influenciando diretamente ali sobre o chakra frontal. Então ele coloca a mão ali, a energia dele, né, os átomos, o magnetismo, ele vai se ligando à frequência vibracional do chakra frontal dela. E ela estava receptiva a influenciações positivas, ela estava receptiva a isso. E olha que legal, ainda tem mais coisa. Segundo o André estava vendo, a conexão entre os dois, né, entre a atuação do mentor e a abertura dela, e ela tem uma vibração legal, fez com que até as feições de menina dela meio que desaparecessem, assim, por um instante. Ela parecia maior, grande, um espírito grande, uma pessoa mais velha, com uma grandeza, assim. Então, olha isso, gente, olha as transformações que ocorrem. Claro que era por aquele momento, porque o mentor estava se ligando também ali o espírito da menina, e provavelmente o espírito dessa menina já é mais elevado, já é mais desenvolvido, e aí era como se trouxesse essa conexão, trouxesse ali uma impressão de uma, até na feição da menina, uma impressão do próprio espírito, né? Como se o mentor convocasse ali aquele espírito na capacidade dele e unisse as suas forças às dela e fazesse essa manifestação. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, meio que convocando ali a natureza, mesmo que por alguns segundos ali, só por aquele momento, convocando aquela aquela maturidade já que o espírito já tem, para conseguir, junto com a sua energia, trazer essa influenciação e essa atuação sobre os seus outros dois familiares ali. Para ficar mais claro, já vi histórias em que, por exemplo, uma pessoa foi se encontrar com um obsessor junto com outros mentores para resolver problemas familiares lá, geracionais, milenares, e a pessoa, ela tomou a forma que ela tinha antigamente, na vida em que ela encontrou esse obsessor e fez mal para ele. Então, o nosso espírito convoca, através dos sentimentos que a situação nos geram, ele convoca a imagem, a memória, a forma ligadas àquele sentimento. Então, se a gente está numa vibração positiva, a gente está numa vibração legal e nosso espírito chegou já numa maturidade, a gente convoca, talvez em outras vidas, mesmo que a gente seja criança, a gente convoca através, às vezes, da atuação ali do mentor, aquela maturidade já desenvolvida, porque ele atua naquele sentimento de amor, de caridade, benevolência, fraternidade e convoca a imagem de natureza já desenvolvida em outras vidas. Então, as transformações ocorrem um pouco assim. Pelo menos isso, claro, é do que eu já entendi das leituras, né? Se alguém entendeu diferente, põe aí nos comentários para a gente estudar juntos e aprender juntos. Bom, mas vocês ainda podem se perguntar, e isso tal dessa vampirização, como que acontece? Como que esses vampiros conseguem se conectar? Bom, a gente já falou bastante nos outros vídeos, voltem, vejam, vale a pena entender. Mas basicamente, de uma maneira resumida, eles se sintonizam ao seu magnetismo pessoal, ao seu campo de magnetismo pessoal. Ah, tá, então por que não basta simplesmente eu orar e falar assim, Deus, tira esse vampiro de mim, desconecta? Porque você se liga com ele no seu campo de magnetismo pessoal. Você está numa vibração que você abre, você dá uma abertura para ele e aí ele entra nesse seu campo de magnetismo. Como eu já disse, às vezes coloca a mão, sobre o seu estômago e sobre o seu chakra do estômago, ou sobre a sua cabeça, ele entra no seu magnetismo pessoal e ele se alimenta das suas vibrações, da ruminação, do negativismo, do vitimismo, ele se alimenta disso. Enquanto você estiver
produzindo essas forças, ele vai estar se alimentando disso, porque ele adentrou o seu campo de magnetismo pessoal. Ele está ali conectado a você. Então, por isso que eles não podem simplesmente tirar, arrancar. Por quê? Eles comentaram que eles fizeram isso com a senhora desse grupo, e o que aconteceu? Ela sentiu falta. Vocês acreditam nisso? Sem entender, sem perceber, inconscientemente, só, né? Ela sentiu falta. Eles tiraram o vampiro espiritual, que era o marido que morreu. Elas tiraram, levaram ele embora, mas ela sentiu falta e começou a vibrar de modo a atraí-lo novamente. Porque quando o vampiro entra no seu magnetismo pessoal, você vive numa situação meio parasitária. E as histórias de vampiros mais antigas não estão tão erradas nisso, nessa ideia. O que é a vítima ali do vampiro fica buscando aquele vampiro para ser sugada de novo, para ser arrancada as energias de novo, porque fica se colocando nessa situação, me sugue, vampiro, me sugue. Eu já vi histórias assim, pelo menos, né? Tem variações da história dos vampiros na história. Mas ela sentiu falta, a senhora, e trouxe ele de volta pelas vibrações. Ela vibrou de modo a trazer ele de volta, e ele se conectou com ela novamente. E aí continuaram mantendo a situação de vampirização. Então é por isso que, para se libertar de um vampiro espiritual, você tem que primeiro querer manter essa força, uma força ardente, uma força constante e disciplinada, que é isso que vai fazer com que os mentores possam te ajudar e com que você feche seu canal, feche as suas aberturas espirituais, para que ele não se ligue mais ao seu campo magnético, para que ele não se use mais do seu campo magnético e você possa conseguir revibrar, mudar a sua vibração. Complexo, né? Complexo.